Fala aí, torcida, voltamos com o nosso canal. Pessoal, o Vascão chegou a nada mais, nada menos que 9 derrotas consecutivas em clássicos aí nos últimos anos. Vamos falar desse momento atual do Vasco, o que esperar do clássico contra o Botafogo. De acordo com o Globoesporte.com, o Botafogo pode ter uma surpresa aí para o Vasco. Vamos falar também aqui da situação envolvendo aqui reforço. Manuel Capasso essa semana deverá ser oficializado pelo clube, já está no Rio de Janeiro, e também o Vasco precisa trabalhar, meu amigo. Essa diretoria está muito lenta, precisa contratar urgente um primeiro volante, precisa contratar urgente um camisa 10. Fique até o final do vídeo, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o likezão aí, como de costume aí, só clicar no gostei, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Está mexendo pela primeira vez ou já assiste, mas ainda não está inscrito, só clicar no inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu segundo canal do Vascão, Danilo Vascaíno. Tô postando vídeo lá com notícias do Vasco. O link tá aqui na descrição também, se inscreve lá. Bom, pessoal, ontem o Vasco chegou a nada mais, nada menos do que a sua 9ª derrota consecutiva em clássicos. Um jejum gigantesco aí do Vasco, né, cara? Ontem o Vasco jogou muito bem. Aquela velha frase traduz muito o que foi o jogo de ontem para o Vasco. Jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? O Vasco, mais uma vez, tendo o domínio do jogo, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguindo traduzir esse domínio em gols. Tivemos 45 minutos excelentes, onde era para o Vasco ter matado a partida ali no primeiro tempo, ter feito 1, 2, até mesmo 3 gols no Fluminense. Porém, o Vasco não soube aproveitar as oportunidades. E além, claro, também do goleiro Fábio ter fechado o gol. O Vasco criou muita coisa nos contra-ataques, era praticamente mortal. Só faltou o gol, né? Infelizmente, quem não faz, leva. E o Vasco acabou levando 2 gols do Germancano, um por vacilo do Pumita Rodrigues, que, ao meu ver, não conhece o Germancano, não sabe como que joga o jogador, deixou ele extremamente livre. Ele acabou fazendo o gol ali, o Léo Jardim nada pôde fazer. Vejo muita gente culpando o goleiro do Vasco. Eu discordo totalmente, cara. Ali você poderia pôr o Neuer no gol, que não defenderia nenhum dos gols que o Germancano fez. O segundo gol, menos ainda, né? Porque foi um vacilo defensivo. O erro grotesco do garoto Rodrigo entregou a bola de bandeja para o Germancano, que não pensou 2 vezes e chutou. O Léo Jardim estava ali na dele, né? Ele não iria imaginar que um jogador iria fazer um gol do meio campo. A defesa do Vasco iria errar um passe tão feio como foi o passe errado pelo Rodrigo. E também a lentidão do Miranda, que sequer conseguiu atrapalhar o Germancano na finalização. Foram erros cruciais que culminaram na vitória do Fluminense e a derrota do Vasco ontem nesse clássico, né? Tem alguns pontos positivos. O próprio Rodrigo é um ponto positivo, mas na minha opinião ainda precisa contratar um camisa 5. A gente vai falar já já desse assunto. Mas o Vasco ainda tem muitas peças a serem contratadas, a serem colocadas nesse time principal. Miranda, sinceramente, rescinde o contrato desse cara. Não dá, velho. Não dá. Se novo, ele já é ruim. Imagina quando tiver velho. Quanto mais tempo ele tiver no Vasco, mais ruim ele vai ficar. Porque ele é ruim, ele é fraco, ele é lento, ele não é bom na jogada aérea, ele não é bom por baixo. E tem uma lentidão absurda, cara. É absurda a lentidão do jogador. Já que o Manuel Capasso ainda não foi oficializado pelo Vasco, por que não usa o Pimentel como titular? Um zagueiro mais rápido, mais alto e melhor do que o Miranda. Inclusive, o jogador tá ficando sem contrato e pode sair de graça do Vasco. Tanta gente que trabalha no futebol do Vasco que parece que eles ainda continuam cegos, porque não conseguem ver o óbvio. Tem um jogador melhor na base, usa o cara como titular. Não dá para utilizar o Miranda e tampouco o Ulisses, que é farinha do mesmo saco. 2 jogadores horrorosos. Não é porque é da base que o cara é craque. Tem que mandar embora esses jogadores. São fracos zagueiros. Precisa contratar, na minha opinião. Vai fechar aí com o Manuel Capasso, mas precisa ainda de mais um zagueiro para o banco de reservas. Robson Bambu vem demonstrando problemas físicos já no início dessa temporada e com certeza vai passar o ano de 2023 praticamente todo no estaleiro. Vai jogar um e ficar 3, 4 fora. Quando começa o início do ano assim, meu amigo, é o ano inteirinho o jogador com problema físico. Precisa contratar um outro zagueiro, na minha opinião, um zagueiro reserva, já que o Manuel Capasso chega em tese para ser titular da zaga do Vasco. O Vasco tem outros problemas gigantescos no elenco, precisa ainda de um meia de criação. Ontem o Maurício Barbieri utilizou o Nenê nos minutos finais da partida, mas quando ele utilizou o Nenê, ele já tinha tirado o Pedro Raul, porque o Nenê entrou, obviamente, só para cruzar a bola na área. E o Vasco tinha na área quem? O Eginaldo, centroavante, que tem 1,5 m. Precisa contratar um centroavante reserva para o Pedro Raul, um centroavante de boa estatura, porque o Eginaldo entrou no lugar do Pedro Raul, uma escolha totalmente equivocada, pra gente não xingar aqui o Maurício Barbieri, porque ontem no pós-jogo eu fiquei pé da vida com esse treinador, com a burrice que ele fez ontem no time do Vasco. Ele entregou de bandeja a vitória do Fluminense. Infelizmente ele cometeu um erro gravíssimo ao tirar o Pedro Raul da partida.
Já que depois que tirou o Pedro Raul, começou a chuveirar a bola na área e não tinha um centroavante com alta estatura lá para finalizar as jogadas, né? Complicado, erros grotescos desse treinador. Eu não gosto do Maurício Barbieri, eu acho ele um técnico extremamente limitado, mas a diretoria do Vasco está convicta que ele é o melhor técnico do Brasil, então quem sou eu para falar alguma coisa, né, cara? Infelizmente, os resultados a gente vai ver dentro de campo. O Vasco não conseguiu vencer o River Plate, foi melhor na partida, beleza, mas tomou de 3-0. Contra o Fluminense, tomou 2-0, foi melhor na partida, mas perdeu o jogo, cara. Cadê as vitórias? Futebol é resultado. Futebol não é quem joga bem. O Fluminense não jogou nada e ganhou o jogo de 2-0. Tá zoando o torcedor vascaíno. O Vasco, mais uma vez, é chacota por perder 9 clássicos seguidos. No meio desses 9 clássicos, teve uma goleada histórica que o Vasco tomou de 4 do Botafogo em São Januário. Muita coisa precisa ser revista dentro desse time. Uma lentidão gigantesca. Precisa contratar reforço. A gente espera ansiosamente por contratações. Aí o Paulo Brax vem com aquela ladainha. Até abril, 90% do elenco do Vasco estará formado. Por que não contrata os jogadores logo? O raciocínio é tão óbvio, cara. É lógico que o Vasco tem que contratar logo, porque jogadores levam tempo para a negociação acontecer. Olha o que aconteceu aí com o Manuel Capasso. O Vasco negocia com esse cara desde o término da Série B. Ele chegou no Rio de Janeiro agora, em fevereiro, na metade de fevereiro, e ainda sequer foi oficializado ainda pelo clube. Negociações levam tempo, e quanto antes você contratar o jogador, mais rápido ele vai se adaptar ao Vasco, mais rápido ele vai se entrosar com seus novos companheiros, vai conhecer melhor o clube, vai conhecer melhor a torcida do Vasco, e se ele for estrangeiro, mais rápido ele vai se adaptar ao país e também ao nosso futebol. É uma questão lógica e os caras ficam de braço cruzado, achando que só jogador da base vai resolver o problema do Vasco. A base não é solução, a base é para ser utilizada com inteligência. Olha o que o Palmeiras fez. Eu gostaria muito que o Paulo Brax e o planejamento aí do Vasco, essas pessoas scout do Vasco, quem trabalha no futebol do Vasco, me respondam. Quantos jogadores da base tinha no Palmeiras quando eles foram bicampeões seguidos da Libertadores? Se eu não me engano, tinha só o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Depois surgiu o Danilo. Esses jogadores entraram com o time já montado, com jogadores já vitoriosos, com jogadores consagrados, como o Dudu, como outros atletas que já estavam no Palmeiras. O Vasco não tem isso hoje e não tem que colocar jogador da base na fogueira e achar que só jogador da base é a solução. O Vasco não vai revelar todo dia um Andrei Santos, não vai revelar todo dia um Marlon Gomes, um Paulinho, um Felipe Coutinho. Não vai ser todo dia que o mesmo raio vai cair dentro do Vasco. Precisa contratar, precisa de reforço de peso. Time vencedor tem jogador vencedor. Time campeão tem jogadores experientes, com experiência na Europa, experiência de jogos de Libertadores. O Vasco precisa disso. Não tem que usar exemplo de Red Bull Bragantino, um clube fracassado, que não ganha nada, um time minúsculo, que nem na Europa os caras conseguem ganhar títulos. O Leipzig faz boas campanhas, mas não ganha títulos. Red Bull New York, ninguém fala desse time. E o Red Bull Bragantino não tem que ser exemplo para ninguém, meu amigo. Não tem que ser exemplo. O time quase foi rebaixado ano passado com esse mesmo treinador que hoje está no Vasco. Um erro grotesco de planejamento da diretoria do Vasco. Tem que rever sim esses conceitos aí, tanto requisitos de contratação, perfil de jogador, e tem que trazer jogador vitorioso. Tem que contratar rápido, porque logo tem Campeonato Brasileiro. Vai esperar o quê? Vai esperar perder de 5, 10-0 para Mulambada, para agir? Tem que contratar logo, mano. O Vasco não é favorito para ganhar do Botafogo e muito menos dos Mulambos. Paulo Brax tem que começar a trabalhar porque não dá mais. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião desse momento atual do Vasco. Muita coisa boa acontecendo, mas os resultados não acontecem em jogos grandes. Bom, e por falar em jogo grande, né? O próximo jogo do Vasco vai ser o clássico contra o Botafogo. E o técnico Luiz Castro ainda não definiu se escalará o seu time titular contra o Vasco. De acordo com o Globoesporte.com, o treinador pode fazer um rodízio aí entre os titulares e os reservas. Esse próximo jogo contra o Vasco pode ser que exista uma mescla aí entre jogadores titulares e também jogadores reservas para esse jogo. Na minha opinião, eu acho que o Botafogo tem que colocar o que tem de melhor, porque o Vasco tem que jogar contra times fortes, não tem que jogar contra times fracos, porque senão o torcedor vai ficar iludido, todo mundo vai ficar iludido, né? Como a gente já viu nos últimos jogos aí. O Vasco goleou o Resende, mas perdeu para o Fluminense. Ganhou do Nova Iguaçu, mas não conseguiu fazer nenhum gol sequer no Fluminense, que perdeu até por volta redonda aí no campeonato. Na minha opinião, quanto mais times fortes o Vasco enfrentar, melhor pra gente, pra ficar bem escancarado também as deficiências do time do Vasco e também algumas evoluções, como por exemplo o Alex Teixeira. Jogou muito bem ontem, na minha opinião foi disparado o melhor jogador do Vasco. Gostei também do Gabriel Peca, apesar de ter sido mais discreto do que nos últimos jogos, né? Porque ele jogou um jogo grande, né? Um time mais complicado, mas eu gostei da movimentação do atleta, mas na minha opinião, ninguém jogou mais do que o Alex Teixeira ontem. E
clássico, como eu disse, serve para o jogador crescer ou também ficar escancarado deficiências, como ficou ontem, que o Vasco não tem um zagueiro que joga pela direita, não tem um primeiro volante, apesar do Rodrigo ter sido bem elogiado por muitos torcedores, mas não é um jogador confiável, é um jogador da base, meu amigo. Precisa de ter um jogador experiente ali, de qualidade, para jogar ao lado do Jair. E também precisa de um cérebro, um camisa 10, cara. Se não confia no Nenê, tem que contratar um jogador, porque não dá para utilizar o Matias Galaz ali, fazer as criações de jogadas do Vasco. E na ponta esquerda, caso não contrate um camisa 10, tem que trazer um ponta esquerda e colocar o Alex Teixeira para jogar ali como 10. A situação do Vasco é a seguinte, né? O Vasco está na 6ª colocação aí no Campeonato Carioca, está a 2 pontos do G4. Porém, o Vasco ainda tem um jogo a menos, comparado aí ao Fluminense. O Vasco está mirando Volta Redonda, que tem 13 pontos, está 2 pontos à frente do Vasco e também tem o mesmo número de jogos. 7 jogos aí disputados no Campeonato Carioca. O Vasco, como eu disse, está na 6ª colocação com 11 pontos. Deixa aí nos comentários o que você espera para esse clássico contra o Botafogo, se você acha justo o Botafogo utilizar o time reserva contra o Vasco, ou se você quer ver o Botafogo com força total, o que, na minha opinião, tem que acontecer. Clássico se joga com força máxima. Bom, e para fechar nosso vídeo aí, vamos falar de reforço, né, cara? O Manuel Capasso aí, que a gente já falou, já está no Rio de Janeiro, fará exames hoje e muito possivelmente será anunciado oficialmente pelo Vasco, quem sabe, hoje ou amanhã, né? Porque a gente espera que esse jogador entre o mais rápido possível na preparação física, comece a treinar com os jogadores do Vasco e que vá a campo o quanto antes, porque não dá para ficar utilizando o Miranda como titular. E finalmente a novela acabou, o Vasco desembolsou aí um pouco mais de $1,5 milhão por 50% dos direitos do zagueiro, que fica até dezembro de 2025 ao Vasco, podendo ter a renovação por mais um ano, ficando até dezembro de 2026, caso o Vasco aceite aí renovar o seu contrato. Vamos torcer para que esse jogador se encaixe bem no time do Vasco. É um zagueiro que tem uma boa idade, 26 anos, já tem experiência lá no futebol argentino e chega, obviamente, para ser titular ao lado do Léo Pelé. Ainda precisamos de reforço, cara. Como eu falei, um camisa 5 é extremamente importante. Os 2 últimos jogadores que foram especulados no Vasco foram aí os volante Gregory, que está atualmente no Inter Miami, porém o Vasco não fez uma proposta. Aí hoje estaria um passo à frente do Vasco para contratar esse jogador. O Vasco não abre o olho, cara. Vai perder muitos jogadores aí pro futebol brasileiro. E outro jogador que interessa ao Vasco, porém o nosso clube ainda não fez proposta, foi o volante Cuejá, que já tem na sua mesa uma proposta do Internacional. O Al Hilal pode até mesmo analisar uma proposta do Inter. O Vasco perder jogadores pro Bahia, pro Internacional, é sacanagem, na minha opinião. Contando que o Vasco tem dinheiro, contando que a 777 Partners está investindo pesado no Vasco, só que o dinheiro está sendo muito mal utilizado, na minha opinião. O Vasco gastou quase 100 milhões e não temos um camisa 5, não temos um zagueiro que joga pela direita. Vai chegar agora o Manuel Capasso, mas até agora não tínhamos esse zagueiro. Também não temos um camisa 10 e tampouco um centroavante reserva e também um ponta esquerda. Precisa ainda se reforçar. O banco do Vasco não tem ninguém. Você olha para o banco de reservas, o treinador não tem opção. Por mais que a gente critica aqui bastante, não gosto do Maurício Barbieri, mas um lado positivo para o treinador é que quando ele olha para o banco de reservas, ele vê jogadores somente da base, jogadores que não vão conseguir resolver nenhuma partida para o Vasco. Vamos torcer para que essa diretoria acorde, tire o escorpião do bolso e comece a contratar reforços de qualidade para o Vasco, porque precisa contratar jogadores de peso aí para esse meio campo. Deixa aí nos comentários aí qual a posição mais carente que você entende aí no time do Vasco. Na minha opinião, é um camisa 5. Precisa urgentemente contratar esse jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Tamo junto, forte abraço e é nóis.